Então, o que vocês acharam dessas questões de ética e compliance aí? Difíceis? Fáceis? Pessoal, essa talvez seja uma das partes realmente mais fáceis, tá? O que acontece? Bom, primeiro, eu não sou professor de ética, né? Nós temos a Raquel aqui, que é professora de ética, que está dando aula para o curso de delegado aqui em cima. Ela, sim, é uma professora de ética com muita experiência. Mas já dei aula de ética, por isso que deixa que eu corrija essas questões aqui com eles, não tem problema nenhum. Compliance, que é uma outra parte aqui, né, do negócio, que a gente chama em inglês, mania do inglês, né, do compliance, mas isso a gente fazia muito no tribunal, né? A área de segurança da informação ela é muito comprometida com essa área de compliance. O que é compliance? É seguir as normas. Então, tudo que a gente faz lá, a gente tem que seguir norma, né? Principalmente órgão público, não existe como tu não seguir norma. Então, a gente é obrigado a seguir norma de tudo. Então, quando a gente cria lá uma política de segurança da informação, a gente tem que seguir uma série de normas para construir essa política de segurança da informação. Então, essa parte de compliance, eu vivia isso na pele lá, dia a dia, porque faz parte da minha área de segurança da informação. Ética. O que eu vou dizer para vocês, tá? A parte de ética, pessoal, o que vocês têm que se preocupar com a prova? Em ter bom senso. Pelo amor de Deus. Olha só, 90% dessas... Eu fiz muitas questões. Elas parecem aquelas questões de trânsito. Vocês já viram aquelas questões de trânsito que é assim, tipo, a senhorinha está atravessando a rua na faixa de pedestre. Você vem vindo no carro, o que você faz? Buzina e xinga ela? Atropela? Não é assim? Cara, pelo amor de Deus. Né? E os caminhos são por aí, tá? Claro que existe uma parte aqui, que é da LGPD, que eu acho que exige um pouquinho de conhecimento, tem que dar uma lida, é uma área que tem que dar uma lida, mas a parte de ética em si é muito fácil. O código de ética da Caixa, vocês basicamente têm que saber lá o que não pode fazer, né? Que também normalmente é meio óbvio, mas a gente vai fazer as questões, então a gente vai indo uma a uma. A primeira é de LGPD, né? Então vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei bastante recente, né? E ela mudou muita coisa, inclusive para nós aqui, né? Para quem tem empresa, para todo mundo, porque a gente passou a ter um compromisso muito maior com a segurança dos dados, o que dirá um banco, né? Então, toda vez que se falar em vazamento de dados, em possibilidade de o funcionário falar de dados para alguém, cara, sempre vai estar errado isso, né? Não tem como. Mas, vamos lá, vamos ler a questão aqui e a gente já discute um pouco mais sobre ela. Tá? Segundo, então, a LGPD, dados sensíveis são aqueles que requerem proteção adicional devido à sua natureza. Qual das opções abaixo não representa um exemplo de dado sensível? Esse aqui é o cara que vocês têm que decorar quem são os dados sensíveis. Tá? É uma das poucas coisas que eu acho que tem que decorar de verdade ali. E dados sensíveis, vocês sabem qual é? Vamos lá. Orientação sexual de uma pessoa. Vocês acham que isso poderia gerar muito problema se... Imagina o seguinte, o cara tem uma orientação sexual lá que talvez possa gerar um constrangimento para ele. Será que se eu divulgar isso, pode gerar um constrangimento para ele? É muito sensível esse dado? Pode ser, porque ele talvez não queira se expor. Às vezes as pessoas não querem se expor, às vezes querem, né? Graças a Deus, nossa cidade hoje cada vez está melhor nesse sentido. Mas não se deve expor, então realmente é bem sensível. Dados biométricos, como as impressões digitais. Imagina se eu vazar a impressão digital do cara. Pô, pode acessar até o banco do cara. Pode acessar qualquer coisa. Então, informações de dados biométricos. Porque, olha só, vamos lá. Vamos falar um pouco mais de TI, né? Porque depois eu vou falar de TI com vocês. Mas TI, quando vocês colocam o dedãozinho de vocês lá, ou hoje reconhecimento facial, que é muito mais comum do que o dedo, né? A gente usa mais o reconhecimento facial, até no celular, tudo do que o próprio dedo. Está mudando, né? O reconhecimento facial, ou enfim, qualquer dado biométrico, ele vai virar um código para o computador. O computador ele vai ler aquilo ali, ele faz um cálculo e gera um código. Então, aquele código passa a ser uma espécie de senha. Tá certo? Então, ele lê e confere. Ó, o código deu ali, o meu deu, então tá, beleza. Se esse código vazar, as pessoas poderiam usar isso de uma maneira para acessar o teu celular, o teu banco. Será que isso é um dado sensível? Pô, muito, né? É muito sensível. Concordam? Entenderam o que eu falei aqui? Sim? Se tiver dúvida, perguntem. Informações sobre a saúde de um indivíduo. Né? Cara, isso tem até filme de todas as ordens, né? Enfim, do cara que tem determinadas doenças e que daqui a pouco sofre muito preconceito por causa de uma doença. Então, pô, será que se eu entregar essa informação para alguém, de uma informação de saúde do cara, não pode prejudicar o cara? Imagina o seguinte, eu bati na porta aqui e pedi um emprego. Eu não vou nem pegar nada tão assim, né, cabeludo, mas bati aqui e pedi um emprego. Aí o cara descobre que eu tenho um câncer e que talvez eu vá morrer daqui 2 anos. Será que esse cara me contrata? Nunca. Então ele é um dado muito sensível, ele pode mudar muito. Isso que eu nem peguei os mais apelativos, mas uma coisa bem drástica também, né? Horrível, né? Para falar num sábado, mas vamos lá. Informação sobre o número de filhos de um indivíduo. O fulano tem 3 filhos. Tem 2 filhos.
Ah, pode até gerar um constrangimentinho, mas não é na mesma ordem do que os outros. Vocês conseguem ver que tem uma diferença? E é isso, né? Então, esse cara é a resposta certa, né? Ou dados sobre origem racial ou étnica. Eu fui trabalhar no Colégio Pastor Gomes e a primeira pergunta que me fizeram lá quando eu entrei é: tu é alemão? Cara, é louco isso, né? Porque é um colégio alemão. E aí eu disse: não, minha origem é italiana, eu sou de origem italiana, eu sou alemão. E aí, tá. Claro, de brincadeira. Mas é um certo preconceito étnico, né? Nem vamos entrar nos outros mais pesados também, vamos sempre ficar no mais leve aí. Mas vocês veem que isso pode gerar um constrangimento, sim. Eu ia lá nas reuniões onde estava toda a lemoada lá e eu era o gringo, né? Que eles chamam de gringo. Ah, o gringo lá, velho. Então, assim, é diferente. Então, isso sim pode gerar um constrangimento maior. Enfim, né? O que a gente tem que pensar? Que são sempre constrangimentos maiores, né? São os caras que poderiam gerar problemas maiores, tá? Então, eu até anotei aqui para não deixar pular nenhum. Então, origem racial ou étnica, né? É um que pesa. Convicção religiosa, isso também às vezes pega muito, né? Muitas vezes vão trabalhar em algum lugar que daí está lá o cara que é de uma determinada religião e o cara não concorda com as outras. Ou não concorda que o cara não tenha religião, enfim. Então ele passou a ser um dado sensível. Opinião política, hoje em dia nem se fala, né? Que aqui se eu falar qualquer coisa aqui, eu já gera um puta problema, né? Mesmo nós não sendo um grupo tão grande, mas se eu vier aqui e disser viva o Bolsonaro ou viva Lula, alguém vai me apedrejar aqui em algum momento, concorda? Então, a gente já evita, inclusive, falar de política, que dirá proteger os dados políticos, né? Então, assim, cara, a gente não vai expor a opinião política de ninguém, porque isso vai ser, né, um dado muito sensível. Filiação a sindicato. Cara, tem empresa que não contrata pessoas que são filiadas a sindicato, né? Porque, não, o cara de sindicato, esse cara é problema, vai fazer revolução aqui dentro, né? Então, é problemático, né? E, claro, aí também envolve a questão de caráter religioso, filosófico e político também, né? Porque o cara é filiado ao PL. Não, esse cara não quer. O cara pode até ser contra o Bolsonaro, mas se ele está no PL, que é o partido do Bolsonaro, ele vai ser condenado junto. Ou o cara é do PT, 13, mas eu até sou contra o Lula, mas eu estou no PT, vai ser condenado junto. Não importa, tá? Não vamos para o viés político, mas eu só quero que vocês exercitem essa questão, porque isso vai cair também na parte ética. Esse exercício aí de raciocinar um pouquinho sobre o assunto, tá? Dados referentes à saúde, então, eu já falei para vocês, e genético ou biométrico. Tá? Então, isso daí tem que cuidar. Tranquilo assim? Facinha, né? Não tem nada demais. Pessoal, LGPD é uma lei que eu, sinceramente, sequer assistiria uma aula disso. Tá? Eu leria ela. Porque vocês lendo ela, eu estou até indo contra, né? Porque a gente tem um curso que tem videoaulas. Mas, assim, a essa altura do campeonato, né, não vale a pena mais assistir uma aula e ficar tentando aprender a fundo. O que pode cair são coisas desse tipo. Então, deem uma lida, passa o olho e acabou, tá? A essa altura do campeonato. Claro que se a gente for estudar para o próximo concurso, aí, né, diferente. Vamos lá. No contexto do Código de Ética, então, conduta e integridade da Caixa Econômica Federal, esse é outro cara que também, cara, é só ler, e assim mesmo que não leia, eu acho difícil errar questões disso, tá? A única parte que eu recomendaria ler aqui é a parte que fala lá do que tu pode ou não pode fazer. Né? Porque ele tem uma areazinha que não é um rol taxativo, que a gente chama, né? Que não é só aquilo, pode ser mais do que está escrito ali, mas na prova vai vir normalmente aquilo que está escrito ali. Então é legal ter lido uma vez só, porque tu vai ler, tu vai lembrar, cara, isso eu já li lá, e vai bater o olho e vai ver na hora, tá? Então lá, segundo o Código de Ética, né, é esperado que os empregados adotem comportamentos que reforcem a confiança e o respeito nas relações com clientes, colegas e fornecedores. Qual das alternativas abaixo apresenta uma atitude que está em desacordo com as diretrizes desse código? Então vamos lá. Oferecer informações claras e transparentes aos clientes sobre produtos e serviços da Caixa. E aí, tá? Tá bom, né? É isso aí, né? É o mínimo que se espera do cara. Inclusive, um dos valores que tem lá no Código de Ética é transparência. Então, esses valores têm que ser seguidos. Recusar o recebimento de qualquer tipo de presente ou benefício que possa gerar conflito de interesses. Está de acordo também. Aliás, olha só, se eu for lá na agência do banco, o Samuel estava lá atendendo, fui lá e dei uma caneta para ele de presente. Ele pode aceitar essa caneta? Só se for no limite. Se não configurar conflito de interesse? E se não configurar conflito de interesse, se estiver dentro no valor, né? Ok. Aí pode aceitar. Agora, na dúvida, melhor não aceitar nunca, né? Eu não aceitaria. Desculpa aí, mas... Né? No interior, dependendo do peso do corpo, já recusava. Que no interior acontece de tudo, né? Os caras vêm...
Eu tinha um sócio que a mãe dele pagava a escola dele quando ele estudava com galinha, porco, né? Eles criavam as coisas lá na escola, não tinha dinheiro para pagar, e dizia, vou pagar com esse porco aqui. E pagava, né? Não, é verdade, não é a história, é verdade. Eu fui lá na cidade dele e conheci lá. Tá, e qual era o quilo, mais ou menos, que dá pra aceitar? Até quantos quilos aceita o porco lá? Vamos lá. Compartilhar informações sigilosas de clientes com terceiros somente nos casos em que não haja prejuízo financeiro direto. Não, cara, olha só, compartilhar dado nunca. Esquece. Pronto, é fácil. É que não tinha, eu tentei fazer uma questão mais difícil, juro, tá? Mas não tem como ser muito mais difícil, porque qualquer coisa aqui vai ser meio óbvio. Agir com cordialidade e respeito em todas as interações com colegas de trabalho e clientes, cumprir rigorosamente as normas de segurança, compliance, ó, norma de segurança, sempre vai estar certo, tem que cumprir norma de segurança. Da informação e proteção de dados no ambiente de trabalho. Tá? Então, essa questão de compliance, que é, né, seguir as normas, nunca tem que pensar muito, não. Agora, vem para uma coisa aqui que mudou, né, porque lá atrás era uma resolução, ela mudou um pouquinho em 2021, mas ela continua praticamente igual. Né? Lá no concurso de 2021 foi onde mudou isso, né? Porque o Banco do Brasil teve o concurso de 21, e foi bem quando mudou, gerou um caos essa mudança, mas também é uma resolução bastante simples. O que vocês têm que pensar? Esse cara cuida de um negócio chamado de política de segurança da informação. O que é a política? Você sabe o que é a política de segurança da informação? Tem ideia disso? Não? Tá, o que é segurança? Vamos, tá. Cuida da parte tecnológica, da segurança. Vamos lá. O que é uma informação? Vamos começar bem do básico, né? O que é uma informação? Conjunto de dados? Dados processados, vai. É um conjunto de dados processados, beleza. Segurança da informação é eu garantir a segurança, né, desses dados processados. Ou seja, eu vou garantir os dados dos meus clientes, os dados das contas e tudo isso. Só que olha só, a segurança da informação não cuida só, e eu já estou adiantando até porque isso cai lá para vocês também na parte de TI, mas não é só... Vamos lá, vou começar de novo aqui, mas muitas pessoas pensam o seguinte, tem que cuidar contra a invasão do hacker, contra o vírus, pensar nesse tipo de coisa. Mas olha só, por exemplo, se cair a luz e o sistema do banco ficou indisponível, será que isso é um problema de segurança da informação? É. Porque lá a gente tem umas características, que é de disponibilidade, que é o fato de estar disponível, de confidencialidade, que é de ninguém acessar o que não deve acessar. Né? Então, vejam que não é necessariamente um hacker, não é necessariamente um vírus, não é nada disso. É os dados estar seguros, seja pelo motivo que for. Né? Teve a enchente aqui em Porto Alegre. Cara, detonou vários data centers por aí e tal. Plano de segurança da informação. Cara, foi o clima, infelizmente. Mas é um problema de segurança da informação. Por que eu estou falando isso? Para que você sempre associem lá na hora da prova e pense o seguinte, cara, não é questão de vírus, hacker, porque tu fala em segurança, geralmente as pessoas vão para vírus, hacker e coisas do gênero malucas. E às vezes esse é o menor dos problemas. Por exemplo, quando tem um alagamento, existe uma coisa que é prevista aqui nesse cara, que diz o seguinte, que é o plano de contingência. Caso alague, o que deve ser feito? Caso pare de funcionar o sistema, o que deve ser feito? Isso se chama plano de contingência. Então, se deu errado, tu vai contingenciar. Tá certo? Então, vamos lá. A política de segurança da informação é o conjunto, né, de preocupações, digamos assim, que a companhia vai ter, a empresa vai ter, no caso o banco vai ter, para proteger seus dados e informações. A gente fala muito em ativos. Porque, olha só, muitas vezes não é o computador em si, não é os dados, às vezes é uma pessoa. Como é que eu faço para que o Samuel não conte coisas do banco que ele não pode contar? Isso é um problema de segurança da informação. Vejam que não é só eletrônico, tá? Então, ele é eletrônico e também não é eletrônico. Porque se o Samuel for lá e falar coisa que não deve falar, cara, ele está vazando informação do banco. Isso é um problema de confidencialidade, é um problema de segurança da informação. Então, assim, ó, essa resolução do CMN, ela veio para regulamentar um pouco essa questão de segurança da informação, tá? Não são questões difíceis, mas também é uma... Assim, seria legal se conseguisse dar uma lidinha, tá? Não é um negócio que deva assistir muita aula, não. Só dá uma lida que já tá bom. Até porque eu não conheço ninguém que dê uma aula disso aqui que não seja praticamente lendo a resolução. Tá? A gente consegue dar alguns exemplos aqui e tal. Mas, cara, tem que ler, né? Não tem o que fazer. Então, vamos lá. Né? Ele fala ali qual dos seguintes aspectos não está entre as responsabilidades diretas do Conselho de Administração. Então, entendam o seguinte, o Conselho de Administração ele tem algumas regras aí que ele vai ter que cumprir, né? Algumas responsabilidades que ele tem. Uma delas é aprovar
né, a própria política de segurança da informação. Então vai ser criada a política, alguém tem que aprovar isso. Isso vai ser o conselho de administração, que vai ser formado por pelo menos 3 pessoas, né? Tem umas regrinhas lá, mas não deve cair para vocês, não vai encher o saco disso. Uma tem que ser de fora, né? Então tem algumas regras justamente para que não fique aquela coisa assim, tipo, o presidente lá da companhia decidiu, criou lá e já era, né? Então tem isso. Então aprovar a política de gestão de riscos, de compliance e de controles internos. Certo. Garantir que a instituição tenha um sistema eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro. Será que isso tem sentido? Porque, de novo, eu perguntei o que não é, né? Por que eu boto o que não é? Porque a gente vê vários que é, né? E exercita mais o que é. Mas será que faz sentido com a política de segurança da informação a gente garantir que a instituição tenha um sistema eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro? O que é um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro? É compliance, gente. É estar em conformidade com uma norma, com a norma de lavagem de dinheiro. É uma lei, existe uma lei para isso. Então, o banco tem que seguir esta lei, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. O Samuel sabe disso mais que eu. Tudo bem? Então, faz parte da política de segurança? Faz, então eles têm que aprovar isso. Monitorar o cumprimento das normas de auditoria interna e externa. Tá vendo? De novo, ó. Norma, cumprir norma. Sempre vai estar ali. Definir os limites para a concessão de crédito aos grandes clientes. Será que isso tem a ver com a segurança da informação? Não. Mas confunde, né? Porque o cara fica assim, pô, mas por que eu defino algumas coisas e outras não? Mas é que isso não está diretamente ligado à segurança da informação. Isso está ligado à segurança financeira, talvez da empresa, ou algo do gênero, mas não à segurança da informação. E aprovar a estratégia geral da instituição, garantindo sua conformidade com as normas do Banco Central. De novo, normas. Então, qual é a grande dica em relação a esse cara aqui? Ele é um cara de compliance, tá? Então, o que ele sempre vai apontar? Seguir norma, provar norma, seguir norma, provar norma. O que não for isso, provavelmente é o cara errado. Fechou? Tudo bem até aí? Tá, agora tem 2 do Samuel aqui, que não é mais minha. Vamos lá. Carta Circular 4001, de 29 de janeiro de 2020. Ó, traz orientações para o cumprimento da Circular 3978 de 2020. Em relação à comunicação, isso aqui é importante. Ó, comunicação de operações suspeitas ao COAF. Estudaram COAF? Estudaram COAF? Beleza. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Galera, tudo que tem suspeito, tudo que for suspeito, basicamente, antes da gente entrar em critérios objetivos, tem que comunicar para o COAF. Essa é uma regra. Cara, tá lavando dinheiro? Comunica para o COAF. Tá suspeito que tá lavando dinheiro? Comunica ao COAF. Aí a gente vai para as regras. Letra A, olha só. Somente transações acima de 1 milhão devem ser comunicadas ao COAF. Cara, o cara que vai lavar dinheiro, ele não arranca com 1 milhão. Se dependesse só de 1 milhão, o sistema financeiro estava lascado. Aqui qual que é a regra? Tudo que for suspeito e ou operações em espécie, acima de 50 mil. Acima de 50 mil. Isso aqui é automático. Cai num sistema que se chama, lá na Caixa, no Banco do Brasil, DLD, Detecção de Lavagem de Dinheiro. Cara, o cara fez provisão de saque, vai lá e saca mais 50 mil, na hora, cai no DLD. Tem que informar. Por que o cara está sacando mais 50 mil? Bota o registrozinho lá bonitinho, avisa o COAF. Às vezes só para cumprir roteiro, tá? Nada demais. A gente vai lá e comunica o cara. Mas é isso aqui. Espécie acima de 50 mil. Só que se é suspeita, pode ser de 30 reais. Cara, o cara está fazendo muita operação de 100 reais. Comunica ao COAF. Então, se é só acima de 1 milhão, isso aqui não está certo. Cortamos a letra A. B. Operações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF no prazo de 48 horas após sua detecção. Gente, olha só. O cara que está lavando dinheiro, o que ele faz? Muitas vezes é uma conta do laranja. Ele vai lá, ele deposita e saca. Deposita e saca. Toda hora. Os caras fazem isso, é muito comum. Então, 48 horas dá tempo para o cara já movimentar e isso sumir com o dinheiro, sim ou não? Pensem sempre assim, ó, é o menor prazo possível. 24 horas, um dia. 24 horas. Usem isso para decorar para a prova de vocês. Tem que ser rápido. O banco tem que comunicar rápido dentro da possibilidade dele. Também, como é muita transação, não é tão fácil assim de comunicar tudo. Mas é 24 horas. Então, a B está errada. Letra C. Somente transações internacionais. Aí essa assertiva viajou na maionese, tá? Vamos para a próxima. Só internacionais não. Estamos só o brasileiro, comunica o COAF aqui. D. Instituições financeiras podem decidir não comunicar operações se acreditarem que não há risco. E aí? Que tal? Não, né, cara?
Não, se está lá acima de 50 mil, tu não tem escolha, tu tem que comunicar ao COAF. Já pensou que a margem que ia dar? Ah, é 60 mil, mas eu acho que não pode dar rolo aqui. Ah, eu nasci ontem. Não, letra E, operações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF independentemente do valor. Cara, falou em operação suspeita, gente. COAF. Lavagem de dinheiro. Tá bom? Gabarito então da 4, letra E. Tudo certo? Muitas dúvidas nessa? Questão mais objetiva, né? Beleza, olha só. 5. A política de responsabilidade social, ambiental e climática, PRASC, da Caixa Econômica Federal, estabelece diretrizes para a atuação da instituição em temas de sustentabilidade. Qual dos seguintes princípios é destacado pela PRASC como um dos pilares dessa política? Mais ou menos questão de ética, né? Também um pouquinho de bom senso aqui para a gente resolver. Letra A, maximização dos lucros independentemente dos impactos ambientais. O que importa é dar dinheiro, azar do meio ambiente. Não, letra A não, corta. B, promoção do desenvolvimento econômico local, com foco exclusivo em grandes corporações. Deixa o cara pequeno de lado. Não faz sentido também, né? Tem que incluir todo mundo. C, contribuição para o desenvolvimento sustentável por meio de práticas financeiras responsáveis. Bacana, legal. Vamos lá. D, redução de custos operacionais com enfoque apenas na melhoria da eficiência interna. Cara, egoísmo não, bom senso. Vamos lá, D não tem como ser. E letra E, atendimento exclusivo a clientes que seguem práticas ambientais rigorosas. Eu só vou atender o cara se ele me mostrar lá que ele planta 2 árvores por semana no jardim dele. Não, meu. Letra C, portanto, né? Contribuição para o desenvolvimento sustentável por meio de práticas financeiras responsáveis. Fechou. C. Acertaram essas últimas duas? Sim? Maravilha.